Olá pessoal, boa noite. Aqui mais uma vez é a Natália Leites falando. E este é mais um vídeo do canal Tucupi Literário. E hoje eu vim atualizar vocês, sobre minhas últimas leituras desse início de ano, desses primeiros meses do ano. E assim, começando com esse livro aqui, que é O Último Judeu, do Noah Gordon, que eu li no mês de janeiro. Na verdade, eu tinha lido ele antes, tinha começado a ler ele desde o início desse período que a gente está passando de pandemia e tudo mais. Só que por motivos de ter retomado aula naquele período, com trabalho, eu larguei. Mas também deu um pouco de desânimo também, aí eu deixei. Mas esse ano eu retomei, e findei esse livro, que assim, é muito bom. E eu vou falar resumidamente para vocês. É um autor muito bom, por sinal, e aqui ele vai trazer a história do Yonah Toledano, que é um garoto judeu que ele se vê obrigado a fugir do lugar onde ele morava, que ele morava em Toledo, na Espanha. Tudo começa, deixa eu ler aqui, porque cada parte do livro, ele é dividido em partes. Cada parte tem uma quantidade de capítulos e conta um trecho da jornada dele. Tudo começa em Toledo, E então ele perde a mãe dele, quando ela tá dando à luz ao outro irmãozinho dele. E depois, por ele ser judeu, então naquela época na Espanha, era a época, o período medieval. Então nesse período também houve bastante perseguição aos judeus. E então ele se vê obrigado a fugir, Ele perdeu o pai também nesse contexto. Enfim, ele vai por vários lugares, e a vida dele vai mudando conforme o livro vai passando, Porque assim, é um romance de formação. Então, o romance de formação tem essa coisa de sempre o personagem ele ir passando por várias fases da vida dele, que consiste primeiro nessa questão do trauma, porque ele passou por alguma coisa triste na vida. Nesse caso foi a perda dos pais, e ele se vê sozinho, Então ele tem também toda essa coisa de se questionar, sobre a existência de Deus, Enfim, tem todo um questionamento aqui e discussão sobre intolerância religiosa. Vale muito a pena, Leiam, quem puder, tá? Recomendo. E o próximo livro é Deus Está ao Telefone, da Fabiane Ribeiro, autora nacional. Ele consiste na seguinte história. O Will, que é o personagem central dessa história, ele está passando por situações em que ele
se vê em desespero, então, por conta disso, ele acaba indo até uma estação de metrô e decide, então, dar cabo da própria vida. Só que, né, de repente, o celular dele toca, só que, estranhamente, o celular estava sem bateria, mas tocou. E, assim, o que acontece aqui é meio não. Na verdade, é uma coisa no plano espiritual, numa outra dimensão, em que tudo que acontece, né, acontece durante uma viagem de metrô, e a cada etapa dessa viagem, o Will entra em contato com pessoas que fizeram parte da vida dele de alguma forma, que a história dele se conecta com a dessas pessoas, né? E então isso faz com que ele mude de ideia e entenda que é preciso superar algumas questões, como por exemplo o que é abordado nesse livro é sobre perdas, né? Então, através dessa experiência, ele passa a lidar com a perda, que era uma coisa que ele não estava conseguindo lidar, que no caso foi a perda da noiva dele. Inclusive, uma das pessoas que aparece nessa história ao longo dessa viagem é a versão jovem que ele guardou na mente da noiva, porque acontece uma coisa lá com ela e ela acaba, né, tendo a vida ceifada. E a mensagem que ele traz em conclusão é que a gente precisa saber lidar com as coisas que acontecem na nossa vida, principalmente questão de perda, né? Ele tem 112 páginas e é um livro, assim, bem rápido de ler, né? Tanto é que eu li ele, assim, era para eu ter lido em menos de uma semana, mas, assim, eu li ele numa única semana, para ser bem sincera. Mas, enfim, é um livro rápido, né? Apesar de ser curto, né, ele tem questões muito profundas a serem retratadas aqui. Também recomendo. E o outro livro que eu comecei também no início do ano, só que ainda sigo lendo ele, é O Físico, do mesmo autor, do Último Judeu. Físico de Noah Gordon, então ele também vai trazer essa mesma história, né? Essa mesma abordagem, né? Sobre um garoto que se torna órfão, né? E que ele perde os pais por conta de enfermidade, né? E o que acontece? Como ele morava com outros irmãos que, assim como ele, eram crianças, né? Aqui é, no caso, o personagem central dessa história é o Robbie J. Cole, que ele vai dar início à trajetória de uma família formada por médicos. Desculpa. E assim, aqui vai contar toda a trajetória dele, né? Então, ele cuidava dos irmãos menores, né? Então, os pais dele acabaram falecendo por questão de uma enfermidade que ele chamava de doença do lado. E então, né, por ele ser
muito garotinho e os irmãos também serem muito crianças, então cada irmão foi adotado por uma pessoa e ele foi adotado por um barbeiro cirurgião, né, que nessa época era uma profissão que não era vista com bons olhos, porque mais uma vez é uma história que se situa no período medieval, né? Então nessa época, como já é conhecido de muita gente, né? Principalmente quem já viu na escola, na disciplina de história, nessa época, pessoas que tinham essa coisa de curar, fazer remédio para enfermidades, eram vistas como bruxos, né? Então, o que acontece? Aqui, ele começa a ser tomado, né, o personagem, por uma angústia que ele sente a necessidade de aprender mais para poder ajudar as pessoas. Então, o que acontece? Ele, nessa busca, nessa ânsia de querer saber, nasce o desejo dele se tornar médico. Então ele começa a empreender essa busca através de viagem, né? Que ele procura ir até uma cidade chamada... Ele chega numa cidade chamada Ispahan, né? Porque a vontade dele era ir para a Pérsia para aprender medicina. E lá ele acontece um monte de coisa também, mas ao longo da viagem, antes dele chegar, acontecem várias coisas, né? Ele se mete em um monte de confusão, né? E o que mais eu posso falar? Que se eu falar muita coisa pode dar spoiler. Então, assim, ele vai para essa cidade, né? Ele chega no destino, né? Acontece, né? Antes dele conseguir uma vaga nessa escola onde ele aprenderia medicina, né? Ele arranja problemas lá, mas até que ele consegue e, né? Na etapa que eu tô da leitura, porque assim, esse livro ele tem 592 páginas, divididas em 81 capítulos, mas são capítulos curtos, tá? Então, eu já estou na página 380, né? Ou seja, eu já li bastante coisa até. Ele é um calhamaço, olha. Enfim, é isso, né? Assim, eu recomendo essas leituras para vocês, quem puder, né? Procurar para poder ler, porque são livros que tem, inclusive em formato digital, né? Na internet, para quem tiver acesso aí, né? E é isso, gente. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixe seu like, comenta, né? Deixando de repente sugestão de leitura ou modelo de vídeo para postar no canal. E também, como é que eu posso dizer? É isso, compartilha, né? Deixa aqui sua contribuição, seu feedback, né? E não esquece de ativar o sininho, porque toda vez que eu postar vídeo aqui, eu posso até demorar, mas quando eu posto, né? É importante ativar o sininho para
ter as notificações. E também, né, enfim, continuar me acompanhando, né, indicar para mais pessoas se inscreverem. Enfim, eu conto com o apoio de vocês e me sigam nas redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? Beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau!